sua vida. Vida de Deus, ou de quem é, 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 e sua família, e quem é sua família, e a família de Deus, e esta igreja, e quem é essa igreja, ou de quem é, 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 ou de quem é. Glória ao nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. É motivo de alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui, mais um domingo, para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos juntos, em comunhão, essa bênção que nós recebemos, a salvação. Agradecermos a Deus. Antes do Ministério de Louvor iniciar esse momento de adoração, eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. Apocalipse 4, 8 ao 11. Amém? Diz assim o texto: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em outras traduções, essa parte aqui fala assim: por causa da Tua vontade, da Tua soberana vontade. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos estar em espírito de adoração, dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu convido os irmãos nesse momento a fecharem seus olhos, a meditarem e a louvarem. São louvores bem conhecidos que nós vamos louvar, e que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e como nós somos tão falhos e tão pecadores, e que se fosse por nós, por nossa causa, por nossa vontade, nós não escolheríamos estar aqui nessa noite. Mas pela misericórdia e pela graça, que é esse favor imerecido, nós estamos aqui. Então vamos adorar o Senhor nesse momento, amém? Oremos mais uma vez, amém? Paizinho querido, obrigado por nos ter trazido a este lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu o livramento, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui para glorificar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos deu condições financeiras, nos deu saúde, para que possamos estar aqui, junto com os nossos irmãos, Te adorando. Oh Deus, porque chegará um dia em que isso não será possível. Chegará um dia em que nós não poderemos nos reunir dessa forma. Então, obrigado, Jesus, por nos permitir viver este momento. Obrigado por nos permitir viver em comunhão com a Tua igreja. Obrigado por nos permitir Te adorar, entrar no Santo dos Santos e se dobrar diante do Rei dos Reis. E tendo a certeza que o Senhor irá ouvir, tendo a certeza que o Senhor irá atender às nossas orações, que o Senhor receberá o nosso louvor. Nós Te pedimos, Senhor, que neste momento se faça presente aqui, se faça presente em nossos corações. Receba, Jesus, a nossa adoração. Oh Deus, que possa sair do fundo da nossa alma, que seja um louvor sincero. Oh Deus, que com os nossos lábios, que muitas vezes professamos maldades, que nós possamos neste momento ter a boca purificada para adorar aquele que vive.
entregamos tudo em teu altar, Jesus. Aleluia. Esse hino é muito maravilhoso, bem antigo, mas ele invade o nosso coração com fervor e alegria do Espírito Santo. Quando ele diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Passa aí, Mateus, por favor. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aí ele diz: Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. E em seguida ele diz: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quem quer ser enchido pelo Espírito Santo nesta noite? Nós queremos ser enchidos da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser inundados pela Tua glória, Jesus. Sabemos que não merecemos. Sabemos que a nossa posição diante de Ti é igual a nada. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu desde o ventre, desde a fundação do mundo. E aos que o Senhor predestinou, a este chamou. E a esses que chamou, justificou. E a esses que justificou, glorificou. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para render louvores ao Teu nome, pelo Teu sacrifício derramado na cruz. E é por isso que declaramos que navegaremos no oceano do Teu Espírito e adoraremos ao Deus da nossa vida, que tanto nos amou. Se você sentiu o desejo de ficar de pé, vamos adorar o Senhor nesta noite. Busquemos a santidade. Nos ajuda, Jesus, a chegar a ela, para que possamos te adorar em espírito e em verdade.
soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram as coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aqui nesse lugar. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui à frente os tesoureiros das igrejas em casa. Podem sentar. Não, podem não, irmãos. Vamos ficar em pé, que já já a gente vai louvar novamente. Vamos ficar em pé um pouquinho. Vai ser rápido. E enquanto isso, eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Gostaria também de dar boas-vindas, de saudar os irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria também ter os irmãos nos acompanhando nessa noite. E que os irmãos possam aí, em casa mesmo, estar sentindo a presença do Senhor, como nós estamos sentindo aqui. Amém. Esse texto em 2 Coríntios é um texto bem conhecido, a gente sempre está lendo no momento das ofertas, até foi o texto que Ali trouxe semana passada, mas eu gostaria de trazer novamente esse texto, porque hoje de manhã mesmo, na igreja em casa, nós somos muito ministrados por essa palavra. Eu vou ler, diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E nós estávamos meditando nessa palavra sobre como muitas vezes nós temos a oferta, a gente fala tanto em ser as primícias, que às vezes a gente faz de forma automática. A gente diz, não, mas está sendo as primícias, eu estou separando primeiro esse valor. Só que no momento de ofertar a gente faz como se fosse um boleto qualquer, como se fosse mais um boleto que a gente está pagando ali, mais uma conta que a gente tem. E a gente não paga boleto com alegria, né, irmãos? A gente fica meio triste de estar ali entregando aquele dinheirinho. Mas que não seja assim esse momento da nossa oferta ao Senhor, que seja com alegria, lembrando que nesse momento a gente está retribuindo ao Senhor toda a generosidade que Ele tem conosco, amém? Eu convido a irmã Patrícia para fazer uma oração pelos tesoureiros das igrejas em casa nesse momento, amém?
Nesse momento, os tesoureiros, ao início do louvor, podem trazer as ofertas ao gasofilácio e os irmãos também que têm suas ofertas podem vir aqui à frente. Amém? Vamos nos alegrar agora no Senhor. Achamos sim suas mãos, poderoso é sua glória, seja vista em toda a terra. O canto da glória, glória a Deus, e se quiser voltar, toda contra nós perecerá. Aleluia, nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. General é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, Achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. vamos cantar. O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Aleluia, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos Glória a Deus. Amém. Ó, fizeram até uma coreografia ali. Na próxima que a gente cantar, vocês vão ensinar a gente, viu? Amém, irmãos. Eu convido então Jaqueline para orar pelas ofertas nesse momento. Amém, oremos. Espírito Santo de Deus, neste momento queremos te apresentar as ofertas, Senhor, que foram trazidas, meu Deus, ao teu altar. Ó Pai, cada igreja, Senhor, que ofertou durante a semana com alegria, ó Deus, e não com pesar em seu coração. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada família, ó Deus. O Senhor sabe, Senhor, da necessidade de cada um. O Senhor sabe a intenção dos seus corações em dar, Senhor, esse valor a Ti. Sendo ele pouco, sendo ele muito, mas que seja segundo os Teus princípios, ó Deus. Que seja as nossas primícias, ó Pai. Que seja com generosidade, Senhor. E que seja com toda a alegria do nosso coração. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os celeiros de cada família, ó Pai. Que o Senhor possa fazer multiplicar, Senhor, em suas vidas, ó Pai. E que este dinheiro, Senhor, seja destinado, Senhor, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória. Abençoa aqueles que irão administrar, Senhor, que administrem com sabedoria e segundo a Tua vontade. É isso que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser continuar de pé pode ficar, irmãos, tá? Fiquem à vontade. É que eu disse aqui, pastor, que da outra vez, semana passada, eu disse que a gente fica aqui em pé quase 1 hora. E a gente tem que ficar em pé adorando com a gente também. Amém? Mas quem quiser sentar, pode sentar, irmãos. Te adoramos, ó Senhor, digno de glória.
Amém, irmão. Antes de passar a palavra para o pastor, eu vou dar alguns avisos aqui. Nós vamos ter processo de vida essa semana, irmãos, na quarta e na quinta-feira, como de costume. Quarta-feira, o módulo compromisso e na quinta-feira, o módulo arrependimento. No próximo domingo será a Santa Ceia, tá? E vai ser aqui em Caruaru mesmo. E nesse momento também eu quero convidar a irmã Josi, irmão Vanderlei, Laís e Mateus para darem os avisos acerca do Vida Livre. Graça e paz, igreja. Estamos aqui para relembrar a todos que no dia 14 de novembro nós teremos mais um evento para a glória do Senhor, que será o Vida Livre Casais. Estamos aqui porque está se aproximando, está muito próximo do nosso evento e nós recebemos poucas fichas. Queremos pedir aos líderes que reforcem com toda a igreja a importância dessas fichas, o quanto é importante nos entregar o quanto antes possível, para que a gente possa ir providenciando todos os afazeres, resolver todas as questões do nosso evento. Nós sabemos que esse evento é para a honra e glória do Senhor. Nós queremos que esse evento ele seja para evangelizar pessoas. Nós estamos buscando vidas para o Senhor. Então toda a igreja esteja orando e pedindo ao Senhor a proteção dele e pedindo a Ele para que tudo transcorra conforme a vontade dele. Amém? Agora o pastor José com a palavra. Muito bem, maravilha. Hoje, que dia é hoje, irmãos? Domingo, com certeza, né? E a data? 31 de abril. E o que foi que aconteceu? 31 de outubro. E o que foi que aconteceu há 504 anos atrás? A Reforma Protestante. Será que essa reforma reformou mesmo? Vamos ouvir um pouco da história da reforma, Mateus, vamos ver aí. E vamos cantar um dos hinos que foram destinados à reforma, né, em comemoração aos 500 anos da reforma protestante. Daqui a pouco nós vamos ouvir, nós vamos ter um culto hoje assim bem participativo. A irmã Samara vai falar um pouco sobre um aspecto doutrinário da reforma, o presbítero Josinaldo vai falar alguma coisa sobre esse assunto, Marcelo se quiser, Zé Correia, quem quiser compartilhar, vai ser um culto assim, bem participativo nesse momento. Então, pronto, pode soltar. Quem quiser pode cantar, quem der para acompanhar, vamos ver a letra principalmente. Grande escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu, quando grande servidão foram tantas vezes. Irmãos, observem bem, ele vai dar sequência daí, mas observem bem que esse hino, ele conta a história e apresenta alguns pontos de doutrina. Então os irmãos, observem bem essa letra. Esse hino foi composto, especialmente para a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Agradecer.
a glória de Deus. Quando a reforma estava nos seus momentos descobriram que homens acima de dos 40 maior anos pressão, de maior perseguição, de maior dificuldade, de maior resistência, não é? Quando Lutero estava sofrendo as maiores perseguições e alguns de seus discípulos, então houve a composição deste hino, Castelo Forte. Ele vem acompanhado de muitas lágrimas, de suor, de sangue, de dificuldade dos irmãos que enfrentaram aquela pressão no tempo da reforma. Vamos acompanhar agora Castelo Forte. Caminhou a igreja, assim caminharam os irmãos que trilharam esta jornada da reforma. E a reforma protestante, ela produziu alguns ensinos, alguns textos, ela trouxe do Novo Testamento e reafirmou algumas doutrinas importantes, algumas doutrinas das quais nós não podemos abrir mão. E Samara vai compartilhar conosco aqui, em um resumo, algumas delas. Amém, irmãos. Essas doutrinas que eu vou
falar aqui, nós começamos a tratar sobre ela semana passada na Igreja em Casa e nós dividimos em 5 cultos, porque é sobre os 5 pontos do calvinismo. Também é conhecido como as doutrinas da graça. Os irmãos já ouviram falar sobre esses 5 pontos do calvinismo? Porque tem as 5 solas da reforma, mas tem os 5 pontos do calvinismo, né? E eu vou dar uma lidinha aqui bem rapidinha sobre esse contexto de como foi que aconteceu. Foi lá em julho de 1610, tá? Já tinha passado uns bons anos, acho que praticamente 100 anos, mais de 100 anos desde a reforma de Martinho Lutero. E as igrejas reformadas, elas tinham essa crença que é como nós temos hoje, por isso nós somos reformados, né? Essa doutrina da graça e da salvação, que nós somos, que o homem ele não tem nenhum poder, ele não tem nenhuma influência na sua salvação, que tudo é pela graça e pela predestinação de Deus, né? Mas aí houve os seguidores de um professor de seminário holandês, que o nome dele era, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas se escreve Jacobus Arminius. E aí eles criam diferente, eles tinham, sobre essa doutrina da salvação, eles trouxeram 5 artigos de fé que eles nomearam, e eles vieram contestar o que as igrejas reformadas elas criam. E aí foi que surgiram esses 5 pontos do calvinismo como uma forma de contra-argumentar aquilo que eles estavam questionando. E aí eu vou falar brevemente, porque quando a gente vai fazer um estudo aprofundado, a gente vai lendo os versículos na Bíblia, e assim, são muitos versículos, né? Por isso que a gente até dividiu em 5 cultos para a gente falar sobre isso. Mas são os 5 pontos. O primeiro é a depravação total, que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Então, a gente vê claramente na palavra que não há um justo sequer. Ninguém escolheria Deus se essa escolha fosse nossa, né? Se nós que fôssemos a Deus. Mas Ele nos escolhe. E por isso é que nós, ao termos os nossos olhos abertos, o nosso coração trocado, né? Nos tornarmos uma nova pessoa, é que nós cremos. Aí tem o segundo ponto, é a eleição incondicional. Que Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Então essa escolha de Deus não foi uma escolha que ele sabia que Neto iria em algum momento ele ia ser uma pessoa boa e ele ia escolher a ele, por isso ele escolheu primeiro. Não, essa escolha é totalmente incondicional. Ele não viu, não tem nada que a gente faça que a gente possa merecer essa escolha incondicional, essa eleição. O terceiro ponto é a expiação limitada, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. Esse ponto até a gente vai tratar semana que vem, quem vai trazer é a Mica, e ela está bem empolgada porque é um ponto polêmico, né? Um ponto bem assim que a gente pega mesmo os textos, e porque a gente vê que realmente se Jesus tivesse morrido para salvar a todos e não somente aos eleitos, todos seriam salvos, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação. O quarto ponto é a graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Então aqueles que são eleitos, em algum momento eles são convencidos, eles não resistem, não existe o que essa doutrina que surgiu ali com os seguidores de Armínios, que diz que o Espírito Santo chama, mas o homem pode resistir, o homem pode dizer não. Porque se a gente criar assim, a gente está colocando todo o poder na mão do homem. É como se Deus estivesse condicionado à escolha do homem, quando é o contrário, a soberania de Deus, né? O homem ele não tem poder nenhum. E por último, a perseverança dos santos, que todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação, né? A todos aqueles a que o Senhor deu, ao que Deus deu ao Filho, não serão tomados, e nada pode nos separar do amor de Deus, né? A gente sabe que nada, nem a morte, nem as potestades, nada. Então, são esses 5 pontos. Eu queria perguntar, o pastor, eu posso chamar a Mica só para ela trazer um testemunho rapidinho?
que a gente teve essa ideia de tratar esses pontos porque ela leu um livro, até ela pegou emprestado do pastor, e ela ficou muito animada, então a gente começou a tratar esses pontos, né? Ela vai falar um pouquinho. Graça e paz, irmãos. Como Samara falou, né, eu peguei esse livro com o pastor e parece que foi na hora certa, assim. Aí as meninas disseram, nossa, esse livro é muito bom, traz a palavra. Aí elas queriam que eu resumisse o livro todo em 5 pontos e uma palavra só. Eu disse, minha gente, não tem como. Aí foi quando a gente teve a ideia de realmente, cada culto, alguém estudar e levar, né? Eu comecei com a depravação total e semana que vem eu vou falar sobre a expiação limitada, né? Que, enfim, conhecendo as doutrinas da graça e olhando para a minha vida, eu acho que para a vida de cada um, se cada um for me contar a conversão, não tem outra explicação a não ser a graça irresistível de Deus. Às vezes a gente está brincando assim no meio da muda, eu digo, realmente a graça é irresistível, viu? Porque essa pessoa escolher a Deus não escolheria nunca, viu? Porque quando a gente consegue entender um ponto que o homem realmente está morto dos seus delitos e pecados, o resto é meio que consequência. Tipo, se ele não escolheria a Deus, então Deus teve que escolher ao homem com a sua soberania. E eu falo isso também pelo meu testemunho de vida, assim, cresci na igreja e sempre escutei, Jesus, ele morreu por você para lhe salvar, tá certo, eu cresci escutando isso. Só que teve um momento que foi totalmente diferente, tipo, meu Deus, Jesus morreu para me salvar, tipo, é totalmente inexplicável. É como, na igreja de Naldo eles estavam citando, quando Jesus foi arrebatado, levado aos céus, e tipo, todo mundo viu que estava naquele momento, só que alguns creram e outros não. Tipo, qual a explicação disso se não for a soberania de Deus? E, enfim, como a Samara falou, né, a reforma veio por causa que alguns seguidores de Armínio disseram que estava errado e tal. Para mim, isso é totalmente um retroceder. Eles quiseram retroceder na história do nosso evangelho, na evolução da igreja, porque foi graças à percepção de que a graça é irresistível, de que Deus é soberano para nos escolher, que a igreja conseguiu fazer a reforma protestante. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bem. Josinaldo, 5 minutos para resumir a reforma. Precisaria dos 5 dias, né, Josinaldo? Meus irmãos, a reforma protestante foi uma das maiores experiências na vivência da Igreja de Cristo na Terra. Graças a Deus, irmãos, pego de surpresa, compartilhando desse evento, né, que foi muito marcante, muito importante. Nós podemos perceber que a reforma protestante ela foi um divisor de águas com relação à vida que a igreja, né, que o povo de Deus, de uma forma geral, com exceção de alguns que eram separatistas, estavam vivendo. Então, nós vemos ali na Idade Média, 1500, a igreja totalmente fora do prumo, né? A igreja católica com as suas indulgências, uma pregação de que as pessoas poderiam ser salvas se pagassem, né? Inclusive hoje em dia muita gente vê acerca disso, né? As pessoas crendo que talvez se desse uma oferta maior conseguiria diminuir o tempo no purgatório, e isso era uma coisa absurda. A pregação não era feita na língua que o povo entendesse, em latim, de costas para as pessoas. E as pessoas não tinham acesso à Escritura, né? Apenas o alto clero, as pessoas que eram realmente dentro da hierarquia religiosa conseguiriam perceber e ler de alguma forma o que estava escrito. E diante de tantos absurdos que aconteciam, diante de tamanha afronta ao que a palavra de Deus quis, né, tratar e trazer, nós percebemos que Deus foi levantando homens. A reforma protestante, por mais que tenha um dia que é comemorado, dia 31 de outubro, nós podemos contar que não foi apenas Lutero que trabalhou em prol desse movimento, mas Calvino, Zwingli e muitos outros durante dezenas de anos em prol disso. E o principal, eu acredito, dos pontos com relação à reforma
é justamente a salvação pela fé. Não é por conta de um mérito humano, não é por conta de uma indulgência, um valor que possa ser pago, uma graça que possa de alguma forma ser comprada, mas é o justo virá pela fé. É o entendimento de que Deus, Ele traz essa salvação, né? E a salvação, ela é algo que vem dele, parte dele, a ação total de Deus, e nós recebemos de graça, né? Nós precisamos apenas crer, e é a fé que faz com que a gente consiga alcançar isso. Então, diante de tantos escândalos, a gente faz um comparativo com hoje em dia, como essas coisas vão se repetindo, né? O que seria, por exemplo, a missa de sétimo dia, se não uma indulgência modernizada? O entendimento de que talvez com rezas e com algum tipo de pagamento para o culto, a pessoa poderia ter o tempo diminuído no purgatório. A gente vê hoje em dia quantas pessoas não compram bênçãos, né? Comprando promessa de Deus, comprando de alguma forma bens materiais através de ações feitas, 7 dias da unção, 7 dias, culto da fogueira, culto, tudo isso é justamente o contrário do que a reforma ela veio trazendo. Então, atualmente, eu vejo o meio evangélico, principalmente neopentecostal, um retrocesso ao que já tem sido dito e pregado há mais de 500 anos, de que nós precisamos realmente meditarmos na palavra, só a Escritura, só a fé, só a graça, só a Deus glória e só Cristo. Se a gente entender de fato esses pontos, é mais fácil seguir uma doutrina sã. Muito embora a reforma não resolveu tudo, né? Inclusive resolveu bem pouco com relação ao que deveria ter sido uma regeneração e não uma reforma. A gente vê a reforma e você imagina uma casa construída. E essa casa é construída e de repente a gente percebe que o teto tem uns buracos, a parede está furada, a tinta está descascando. Só que a grande questão é que essa casa que foi construída, ela não foi edificada por aquele que deveria ser o edificador da casa, que é Jesus. A instituição religiosa, vamos dizer assim, ela não foi o que Jesus pretendeu quando ele iniciou o seu ministério. Então, quando a gente faz essa reforma, a gente tapa os buracos, a gente pinta a parede de novo, coloca uma janela onde estava quebrado, beleza, ali foi uma reforma. Mas a casa deixou de ser casa? Não, a instituição não deixou de ser instituição. A forma de culto não deixou de ser a forma de culto anterior. Por mais que estivesse melhorada, ela ainda era algo que precisaria ser transformado. Por isso que nós cremos que a igreja não precisa apenas de uma reforma, hoje mais do que antes, talvez, mas a igreja precisa ser regenerada. É a volta aos princípios bíblicos mais fundamentais da fé cristã, que foi o que Jesus deixou para nós. Amém. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre a reforma? Marcelo, Yara, Léria, qualquer irmão que desejar. Está aberto. Nós vamos acompanhar daqui a pouco os 5 solas, formam outro marco da caminhada da igreja. Sol da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar um pouco, breve, a respeito de um grupo de pessoas, que é os valdenses. Uma pessoa, o nome dele é Lutero, e mais um grupo de pessoas que é os puritanos. Os valdenses como pré-reformadores, queria falar de Lutero como reformador, e queria falar dos puritanos como pós-reformadores. Mas queria enfatizar mais sobre a reforma com Lutero, em 1517. Queria trazer um relato breve, que antes disso, antes de 1517, um papa chamado Leão, ele autorizou a indulgência. Ele autorizou que se cobrasse pelos pecados.
Ele deu essa autorização à Igreja Católica para fazer essa cobrança. E em 1517, um monge chamado Lutero, ele, lendo a carta aos Romanos, ele encontrou quando o apóstolo Paulo, ele relata que a salvação é pela fé. E nisso aí ele começou a fazer comparação da indulgência dos pecados de uma pessoa que cometia e pagava-se por aquele pecado, e aquele pecado ali era retirado da vida daquela pessoa. E quando o Lutero teve esse esclarecimento através da carta aos Romanos, que a salvação era pela fé, ele começou a protestar contra aquele pensamento, aquela ação. E não somente a isso, porque a língua da época era o latim, as missas eram apresentadas em latim e também de costa para o povo. As pessoas não compreendiam, porque o latim naquela época, lá em Wittenberg, era desconhecida. E Lutero disse: como esse povo não vão poder ter acesso à palavra de Deus, eles não estão compreendendo o que está sendo dito. E mais uma vez ele começou a protestar. E por que não traduzir para o alemão e apresentar a palavra a esse povo compreensível? E nisso aí não foi aceitável. O que eu quero relatar aqui a respeito de Lutero, que ele colocou as 95 teses da igreja de Wittenberg, e nós tiramos por pensamento: as 95 teses, elas realmente ali reformaram? Não, mas as 95 teses foram um grande passo para a reforma protestante. Dali se iniciou, pela vontade de Deus, na vida de um monge católico que se revoltou contra os erros, as heresias da Igreja Católica que era apresentada para um povo que, segundo o relato aqui da nossa irmãzinha, Deus queria resgatar. Mas o homem, achando que falando em uma língua incompreensível, que era o latim, ia vencer. E Deus levantou aquele homem ali. E dali deu o primeiro passo da reforma protestante. E o que é de importante? Que aquele passo ali, que aquele monge deu, monge católico, lutando pela tradução da Bíblia, para que todo mundo tivesse acesso e compreendesse. Também lutando por uma heresia que foi criada pelo pensamento do homem de cobrar indulgência para tirar proveito disso. Dali se iniciou uma grande reforma, e aonde chegamos também ao calvinismo, com os cinco pontos do calvinismo, que realmente o homem ele não tem condição de mudar nada na sua vida, de procurar direção de santificação, se não for Deus através do Espírito Santo para mudar essa condição do homem, uma condição caída, plenamente caída, porque quem convence o homem do caminho do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Eu glorifico a Deus por ter levantado esse homem em 1517 para revolucionar, para protestar contra um erro que, se ele não fosse Deus, através de Lutero, ainda estávamos vivendo da mesma forma. Amém? Deus abençoe. Irmãos, é muito bom fazer esse comentário. Agora eu só faço uma pergunta agora aos irmãos. Será que essa reforma de Martinho Lutero, ela não já foi falada pelos ensinamentos do Senhor Jesus? Sim. O Senhor Jesus trouxe o Evangelho há 517 anos, quando Martinho Lutero fez essa prática de uma reforma para a igreja. Foi a maior bênção que eu e você, nós podemos ter recebido da parte de Martinho Lutero. Mas só tem uma coisa:
que essa reforma não só é esse povo que Martinho Lutero apresentou. Tem mais reforma a ser feita na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Amém. Tem muito mais reforma a ser feita. A reforma de Martinho Lutero foi muito bom, o que passou aqui. É apenas uma recordação para você e para mim. Porque a prática de Martinho Lutero já foi escrita há muitos anos antes pelo Senhor Jesus para a minha vida e sua vida. Amém. Só examinar um pouquinho que Jesus praticou, talvez nem fosse preciso Martinho Lutero se levantar e fazer essa reforma. A igreja dos nossos dias se levantava para fazer essa reforma e muito mais. Muito mais. A igreja dos nossos dias necessita de reforma diariamente na vida da gente. Amém. Porque tem muitas reformas a ser feitas. Talvez mais valiosa ainda para nossos dias, os dias modernos que estão acontecendo hoje, nós precisamos de muito mais reforma. Apreciando aquilo que Jesus praticou. Martinho Lutero tirou aquela deixa, aquele aviso que Jesus deu, ele pegou e jogou para a gente. A gente estava a mente um pouquinho atrasada. Ela apresentou, teve coragem para enfrentar. Arriscou a sua própria vida e dos outros que acompanharam. Agora, a reforma que a igreja precisa ter hoje, nós necessitamos agora praticar essa reforma. Amém. Nós temos muita reforma a ser praticada na vida da igreja. Porque a bagunça que tem, não só em Caruaru, mas no Brasil e no mundo, está sendo praticado e a igreja está recebendo e calado, com medo de falar. Ninguém tem coragem de ir no rádio, nem numa televisão, falar a barbaridade que a gente tem ouvido aí. Então precisamos de enfrentar essa reforma. Pelo menos na nossa comunidade. Gritar forte em cada trabalho praticado, em cada igreja em casa, onde você chegar, praticar reforma para as igrejas, para o povo nos dias de hoje. Amém. Verdade. É verdade. Irmãos, o calvinismo enfrentou grande pressão de todos os lados. Foi um outro nível de reforma. A Igreja Católica, ela insistiu numa doutrina chamada revelação continuada. O que é isso? Que tudo que foi acontecendo foi uma continuação, foi tendo um prosseguimento da revelação de Deus. E que a igreja, através do magistério da igreja, através dos concílios, através da encíclica papal, dos seus decretos, vamos dizer assim, dos dogmas da igreja, a revelação de Deus continuou. E por isso a devastação das doutrinas heréticas do catolicismo ao longo de toda a Idade Média. Então, quando chegou no momento, nesse ponto da reforma, o primeiro ponto foi somente a Escritura. Amém? Só a Bíblia. Tudo que Deus queria dizer, Ele disse na palavra. Então, eles reafirmaram que a Escritura é inerrante, como fonte única da revelação divina escrita. A Bíblia ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação, e ela é o padrão pelo qual o comportamento humano é avaliado. Então eles se posicionaram desta forma, dizendo que só a Bíblia, ela é completa, ela é inerrante, ela é tudo que Deus queria nos ensinar. Depois, somente Cristo. Eles reafirmam que só Cristo é suficiente para a salvação, unicamente pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, nos substituindo.
Então sua vida sem pecado e sua expiação por si são suficientes para a justificação e a reconciliação com Deus. E a Igreja Católica insistia nas tradições, no que tinha que fazer, nas procissões, no santo sacrifício da missa, nas boas obras e daí por diante. E os reformadores disseram: não, somente Jesus. Depois disseram: somente a graça de Deus. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente por sua graça. Então a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, nos erguendo da morte espiritual. Então nós negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. E o catolicismo insiste, e outras religiões, enfim, em que o homem pode contribuir para a salvação, praticando os diversos sacrifícios, participando da Eucaristia e de outros elementos salvíficos, como eles chamam. Mas a doutrina reformada diz que só a graça de Deus, diz que só pela fé, a justificação é somente pela graça de Deus, por intermédio da fé. E finalmente tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se você quiser resumir estes 5 pontos, você pode resumir em Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo resume esses 5 pontos, porque é nele que converge a glória de Deus, é dele que provém essa graça, é a fé nele que leva à salvação. E a Escritura é o verbo de Deus, em palavra de Deus como única autoridade. Então tudo desemboca na pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, como o papai falou e muito bem, a igreja continua num processo de reforma. Alguém já disse: uma vez reformado, sempre reformando. Então a igreja que se diz reformada deve insistir e persistir na reforma. Vocês querem ver um ponto que nós devemos muito? É numa doutrina bíblica chamada o sacerdócio de todos os crentes, de todos os salvos, o sacerdócio de todos os discípulos. Nós continuamos tropeçando nisso. O culto, segundo a prática atual, ele tem 4 objetivos: adoração corporativa, fazer evangelismo, escutar um sermão, confraternizar e daí por diante. Só que o Novo Testamento não mostra especificamente que esses pontos são a essência do culto que nós prestamos ao Senhor. O Novo Testamento mostra em 1 Coríntios 14, 26, como a igreja, a eclésia, não a grande congregação, mas a eclésia, ela deveria focar a sua ação. Então, diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: cada um, não escapa ninguém, cada um tem salmo, cada um tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação, e diz: tudo seja feito para edificação da igreja. O foco do culto na eclésia, na igreja, conforme o Novo Testamento, é a edificação. Edificação. Essa é a doutrina de 1 Coríntios, do capítulo 11 até o capítulo 14. O apóstolo Paulo vai ali mostrando como deve ser a movimentação, o mover da igreja. O autor aos Hebreus diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras,
não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns que deixam de reunir, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a função desse momento de quando a igreja se reúne é edificação. O louvor para Deus é claro, a adoração a Deus é claro, mas a ministração para o encorajamento, para a edificação da igreja, o uso dos dons na igreja, Paulo diz, para a edificação, a palavra que é trazida para a edificação, o ensinamento e a programação para a edificação, para a construção, para o fortalecimento, para a ministração mútua. Só que a igreja perdeu isso. Nós continuamos com essa coisa católica na mente, e quando você vai para uma igreja em casa, você vai esperando um líder que vai dirigir, que vai pregar, que vai trazer aquela palavra. Essa é a mentalidade católica, é uma mentalidade não reformada, e eu encontro isso sempre no relacionamento com os irmãos. Quando a gente vai falar para alguém liderar uma igreja em casa, assumir determinado compromisso, a pessoa, não, eu não estou preparado. Por quê? Porque o que ele tem em mente é essa cultura católica, de que ele precisa ser um pregador, ele precisa ter a resposta para tudo. E eu pergunto aos irmãos, mas por quê, irmão? Não, e se alguém fizer uma pergunta, eu não vou saber responder. E se alguém trouxer uma doutrina assim, eu não vou saber, então eu tenho que estudar muito. Esse pensamento é um pensamento católico, da centralidade, que você, para falar, você tem que ter uma plataforma como essa, você tem que ter um púlpito assim, e ali você vai. E às vezes, irmãos, na nossa cabeça, no nosso inconsciente, nós levamos para a igreja em casa a mesma coisa. Às vezes eu vou pregar, ou levar uma palavra, ou visitar alguma igreja em casa, já aconteceu, chega lá, tem uma mesinha, é a mesinha onde o pastor vai ministrar, e tem um lugar e tal, então aquela coisa do púlpito, entendeu, que fica arraigada na gente, do destaque para o pregador. Então o dirigente é o centro do culto, o pregador é o centro do culto, e os irmãos ficam ali em torno dele, daquele que está dirigindo a igreja em casa. Essa visão. Mas segundo o sacerdócio universal, sacerdócio de todos os crentes, quem foi que afirmou isso? Foi Pedro. Ele disse que todos nós somos sacerdotes, amém? Todos nós devemos ministrar uns aos outros, todos nós devemos encorajar uns aos outros, todos nós devemos levar uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, de motivação para o irmão, de edificação, de construção, de libertação de causas, de amarras, enfim, cada um de nós. Mas a igreja ainda não absorveu isso. Hoje há uma denominação que se arvora muito de ser a herdeira legítima da reforma, é a igreja presbiteriana. Eles botaram isso na cabeça de uma década e pouco para cá. Igreja presbiteriana, por conta da doutrina da predestinação, por conta de Calvino, etc. Mas é a que mais fé, é uma das que mais fé nesse ponto. A estrutura da hierarquia, a centralidade na pessoa do pastor, quando a maioria vai reunir apenas para balançar a cabeça e receber. É a mesma figura do padre, todos vão para lá para dizer sim, senhor. Então esse ponto tem que ser reformado muito mais lá, mas no nosso caso também. Vocês sabem, uma coisa que me incomoda é o culto, o encontro de celebração semanal. Hoje eu passei um dia mal, uma tarde, desde a manhã na verdade, mas principalmente à tarde, repensando isso. Senhor, o que é que tu queres? Qual é o teu propósito para o nosso encontro de celebração? Será que isso que nós estamos fazendo aqui realmente está agradando ao Senhor? Como deveria ser esse culto que nós prestamos ao Senhor a cada domingo? E algo mais grave, mais incômodo ainda,
como está sendo o culto ao Senhor, os nossos encontros, nossas reuniões nas igrejas em casa. No Novo Testamento nós encontramos claramente que o Senhor Jesus, ele era o general do culto, ele era o diretor do culto, ele era a centralidade do culto, e parece que nós estamos perdendo um pouco isso. Em Efésios capítulo 4, verso 16, Paulo diz: todo o corpo ajustado, com cada junta, com cada ligamento, ele promove a edificação do corpo de Cristo. E o que nós temos percebido aqui são irmãos que estão liderando, parece que estão carregando os outros irmãos nas costas. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa podre no nosso meio. Errada, podre, precisando reformar. Alguma coisa está errada. Às vezes me dá agonia quando eu vejo alguns avisos, escuto alguns avisos nos grupos, o líder: irmão, olha, é hoje, viu? Olha, senta todo mundo lá, 7h30, não sei o que. Irmão, nós estamos perdendo, meu Deus do céu, totalmente fora. Quando eu vejo uma noite como essa aqui, eu sei que alguns irmãos viajaram, mas muita gente não está aqui hoje por negligência, frieza espiritual. Isso é muito preocupante. Às vezes eu escuto o relato de falta de compromisso. Aí você pensa assim, que o irmão se converteu há 3 meses, 4 meses, ainda não entendeu a mensagem, mas aí está com falta de compromisso. Mas tem gente que escuta isso há 2 anos, há 3 anos, há 4, falta de compromisso, fica querendo trazer nas costas. Meu Deus do céu, não estamos entendendo. Amanhã à noite, com a permissão do presbítero Marcelo, nós gostaria que o irmão convocasse uma reunião de revisão, de administração, de doutrina, revisão de doutrina. Não sei se o Josinaldo vai estar aqui amanhã à noite, ou vai estar em algum plantão, alguma coisa, Josinaldo? Amanhã você tem como participar? Eu gostaria que você realmente amanhã estivesse lá com a gente. Não queria que ninguém faltasse amanhã, porque, meus irmãos, não dá para seguir assim. Não dá. Eu gostei hoje que não tem praticamente nenhum visitante, né? Ninguém visitante. Tem Eduardo, mas Eduardo não é mais visitante. Pronto. Daí a gente fica mais à vontade para tratar disso. Alguma coisa está errada. E isso está escrito assim, ó: Deus está nos cobrando pelo seu Espírito, nos cobrando. Não dá para seguir como igreja assim. E eu tenho orado para que Deus tenha compaixão de algumas pessoas que estão chegando aqui. Hoje Marcelo postou lá no grupo, a igreja teve um momento de comunhão lá na igreja, lá no sítio de Marcelo, muito bom, muito bonito. A verdadeira expressão da igreja está ali, a comunhão, partir do pão, muito bom. E Marcelo apresentou um casal que foi convidado para o encontro de Vida Livre. Eu fiquei pensando, um momento, eu vi agora à tarde, fiquei pensando, meu Deus, tenha compaixão da vida desse casal que vai se aproximar de nós. Devemos pedir misericórdia a Deus pelos casais que vão participar do Vida Livre, para que eles encontrem entre nós outro ambiente. Porque se esse estilo de vida que alguns irmãos, algumas igrejas, alguns líderes têm vivido e têm ensinado, é passar uma dificuldade à frente. E nós vamos levantar um clamor hoje à noite, encerrando agora o culto, para que algo novo aconteça em nosso meio. Amém, irmãos? Porque o grande general que é Cristo continua à frente da sua igreja. Diga assim: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Comandante, ponto de atração, Ele é a centralidade.
o regente da igreja, o regente da igreja, e tudo será feito segundo a sua vontade. tudo será feito segundo a sua. Amém? Vamos colocar de pé neste momento. Nós vamos orar. Vamos orar de 2 em 2. 2 em 2, só um instante. Aí você convida alguém para orar, intercede. Levanta um clamor assim de verdade. Ministra a vida de outra pessoa. Neto, Jaqueline já ficou orando com o Neto, foi? É exatamente isso. Vocês podem ficar de meia-noite às 5 da manhã, fazendo isso em casa, orando um pelo outro. Amém? Mas agora Jaqueline vai orar por essa jovem que está ali, ó, vizinha Eliana. Conhece, Jaqueline? Como é o nome dela? Vai orar. Eu sei que é da igreja dos adolescentes. Vai se conhecer agora. Conhece e ore por ela. Ministre na vida dela. Saiba o que está acontecendo. Ela tem um pedido de oração a fazer. Amém. Ela tem uma causa a alcançar. Então Jaqueline vai ficar com ela. Amém? E Neto vai ficar com quem? Olha assim, Neto. Alguém que não conhece aí. Esse jovem, esse adolescente está junto dela aí. Pronto, Neto vai ficar com ele ali. Levar para um canto para orar. Deu para seguir o exemplo? Deu? Então Quitéria não vai orar com Eduardo, né? Eles podem fazer isso de meia-noite às 4 da manhã, amém? Meia-noite às 4 da manhã. Pronto, sigam esse exemplo, se espalhem em oração, 2 a 2, em nome de Jesus. Marcelo vai orar com quem? Vou orar pelo marido Marcelo. Pronto. Edinaldo já chegou lá, mas pode ser 3 também. Vamos, irmãos, não é hora de conversar, não é hora de confraternizar. É hora de saber o pedido de oração e ministrar com poder e graça. Ô Pai, Luciano, pronto, vocês 3, os 2 presbíteros e Luciano, orem ali. Vamos. Vamos louvar a Deus pela vida de Lima, né? Que chegou de viagem em paz e segurança. Deus abençoe. Glória ao teu nome, Jesus. Eu quero ser. Ministra graça e poder, Jesus. Uma nova unção sobre o Espírito Santo. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como queres, Senhor amado. Tu és um oleiro, eu sou um vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o rei, eu sou um vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
Vem Espírito Santo, flui sobre a igreja, vem ensinando, venha Senhor, venha ministrando poder e graça, venha ministrando poder e graça. Amém. Oi, Manuel? Som. Som. Oi? Meus irmãos, podemos voltar para os nossos lugares. Vamos retomando. Meus irmãos, então fica combinado assim, voltando para os nossos lugares. Que momento agradável esse, não é? Que momento agradável de ministração uns aos outros. E nesse instante nós vamos encerrar relembrando o sacrifício da cruz, a base da reforma, a essência da reforma protestante. Jesus na cruz, a vitória da igreja, a base das nossas vidas, a essência da nossa caminhada. Então quem sabe canta conosco, quem sabe canta. Na terça-feira, irmão, será feriado de fato? Vai ser fechado tudo? Marcelo, a loja lá, como é que vai ser? Fechado? Talvez a gente marque a reunião em vez de amanhã à noite, na terça à tarde, para a gente ter mais tempo, entendeu? Vamos combinar no grupo.
Oh Deus, estenda as suas mãos, Senhor, aquelas mãos que levantaram, que ergueram o teu povo no Velho Testamento. Senhor Jesus, levante as mãos sacrossantas que o Senhor ergueu. Amém. Para trazer esperança para os desesperançados, cura para o doente, para o enfermo. Ó Senhor, traga sobre nós avivamento, renovo, ousadia, para continuar no processo de reforma da igreja. Ó Deus, traga a tua vontade com clareza para nós e nos ajude a obedecer, cada um a obedecer a tua vontade. Ó Deus, nós nesta noite entregamos mais uma vez o rumo, o destino, a forma, o jeito de ser de cada igreja em casa à tua direção, Senhor. Veja aquele irmão que está aflito, aquele casamento que está sendo destruído, ó Deus, aquele pecado que está enraizado, aquele comodismo que está instalado, ó Deus, trate, ressuscite, faça milagres, Senhor. Nesta noite nós confiamos em Ti e confiamos a Ti o avivamento do Teu povo. Levanta uma geração de jovens preparados, intelectual, espiritual e moralmente, para enfrentar a realidade deste mundo pós-moderno. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E que a pessoa que está do seu lado, foi bom ser